Bom dia! Na aula de hoje nós vamos falar sobre evicção. Como eu costumo dizer sempre, a evicção é um assunto muito importante para o direito civil, porque ela traz a possibilidade de o evicto, o adquirente, lesado pela perda da coisa, ser restituído do valor que ele pagou. Então, necessariamente a evicção gera direito à indenização e por isso que essa garantia ela é tão importante para o direito civil. Antes de nós adentrarmos em maiores detalhes sobre a evicção, é necessário entender o que é a evicção. A evicção é uma garantia inerente a todo e qualquer contrato oneroso que permite que o adquirente da coisa seja indenizado caso ele venha a perder essa coisa em decorrência de tê-la adquirido de quem não era o proprietário, o real proprietário da coisa. Em resumo, o adquirente adquire uma coisa de alguém, esse alguém não é o proprietário do bem e o adquirente perde a coisa porque o real proprietário do bem lança mão, utiliza o seu direito de buscar a coisa e, claro, uma vez que ele tem esse direito reconhecido por sentença judicial ou decisão administrativa, o proprietário vai ter direito de ser restituído da sua coisa e, em contrapartida, o adquirente vai perdê-la. Vou repetir. A evicção é uma garantia que é inerente à celebração de todo e qualquer contrato oneroso e, por consequência, gera para o adquirente o direito dele ser indenizado do valor que ele pagou pela coisa, caso ele, adquirente, venha a perder o bem em decorrência de tê-la comprado de quem não era o proprietário. É nisso que consiste a evicção, uma garantia de indenização ao adquirente. E essa garantia de indenização ela surge em todo e qualquer contrato oneroso, ou ela decorre da celebração de todo e qualquer contrato oneroso e não precisa, para que essa garantia ela exista, não precisa que ela esteja expressa no contrato, porque, como eu disse, ela é inerente, ou seja, ela decorre da celebração do contrato oneroso. É nisso que consiste a evicção. Em decorrência disso, faz necessário que nós analisemos quais são os requisitos da evicção. E aí, o primeiro requisito da evicção consiste na celebração de um contrato oneroso. Só relembrando, o contrato oneroso é aquele contrato que gera vantagem para todos os contratantes. A compra e venda é um contrato oneroso, porque ela gera vantagem para o comprador e para o vendedor. O comprador vai se beneficiar com o recebimento da coisa e o vendedor com o recebimento do preço. A doação pura e simples não é um contrato oneroso, porque ela vai gerar vantagem apenas para o donatário, que se beneficia com o recebimento da coisa. O doador, ele não oferece vantagem nenhuma. Logo, se você perde uma coisa que você recebeu em doação, você não pode reclamar por evicção, porque você celebrou um contrato do tipo gratuito. Então, o primeiro requisito para se reclamar por evicção é a celebração de um contrato oneroso, ou seja, um contrato que gera vantagem para todos os contratantes envolvidos na relação contratual. Esse é o primeiro requisito para que haja a evicção, ou para que se possa reclamar a indenização que decorre da evicção. O segundo requisito necessário para se reclamar a indenização que decorre da evicção, trata-se da perda da coisa. O adquirente tem que perder essa coisa, e essa perda pode se dar por duas razões. Ou ele perde a coisa em razão de uma determinação judicial, de uma sentença judicial definitiva, ou ele perde a coisa em razão de uma decisão administrativa. Eu costumo sempre dar como exemplo decisão administrativa a decisão do delegado de polícia que determina a apreensão da coisa, já que o inquérito policial é uma peça investigatória de caráter administrativo. Então, se eu perco a coisa em decorrência de uma apreensão determinada pelo delegado de polícia que está realizando o inquérito, essa decisão é uma decisão administrativa. A doutrina vai dizer também que a perda da coisa pode se dar por sentença, e em geral, sentença definitiva. Em geral, só se vai poder reclamar a evicção, regra geral, só se pode reclamar a evicção se a perda se der por sentença definitiva, ou seja, sentença transitada em julgado. No entanto, é necessário fazer registro de que
a jurisprudência do próprio STJ mitiga esse requisito da decisão definitiva transitada em julgado e admite que se reclame pela evicção, ainda que a sentença judicial não tenha transitado em julgado. E o próprio STJ admite isso, né, no recurso especial, passou a admitir tal possibilidade no recurso especial número 1332-112 de Goiás. Então, a jurisprudência do próprio STJ admite que a perda necessária para que se possa reclamar a evicção pode ser uma perda que não decorra necessariamente de uma decisão definitiva. Ou seja, a jurisprudência do STJ mitiga esse requisito do trânsito em julgado da decisão judicial. Admite que se possa perder a coisa não necessariamente em razão de uma decisão judicial definitiva, mas uma decisão judicial que ainda não transitou em julgado. Esse é o segundo requisito. É necessário também entender, antes da gente analisar o terceiro requisito, que a evicção pode ocorrer nas situações em que o adquirente adquire a coisa em uma asta pública. O que é uma asta pública? Um processo de venda judicial de bens. E a gente tem duas modalidades de asta pública. O leilão, que é a venda judicial de coisa móvel, e a praça, que é a venda judicial de coisa imóvel. Todo mundo sabe aqui que é notório, nós vemos constantemente faixas, inclusive da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da própria Justiça Estadual, comunicando a realização de leilões ou de astas públicas, ou seja, de leilões ou de praças, ou seja, de astas públicas, onde vão ser vendidos bens móveis, bens imóveis que foram apreendidos em processos judiciais, bens móveis ou imóveis que estão penhorados em processos judiciais. E aí, se o adquirente, ele compra um bem em uma asta pública e, posteriormente, ele vem a perder esse bem que ele comprou numa asta pública, ele também pode reclamar por evicção. Essa é a garantia que o artigo 447 do nosso Código Civil resguarda. Outra coisa, é necessário você entender que o adquirente, para poder reclamar pela evicção, eu costumo dizer sempre que ele tem que ter sido ludibriado pelo alienante. O artigo 457 do Código Civil Brasileiro deixa claro que o adquirente não pode reclamar pela evicção se ele sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Isto é, se o adquirente ele sabia que estava comprando um bem do alienante, que o alienante não era o seu proprietário, ele está agindo de má fé e, portanto, não pode reclamar pela evicção. Há um princípio geral do direito civil que diz que um princípio geral do direito, que diz que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então, o adquirente que compra um bem de alguém, do alienante, e sabe que o alienante não é o proprietário, ele age maliciosamente, maldosamente, torpemente, e ele não pode se beneficiar da sua própria torpeza e reclamar a indenização que decorre da evicção. Esse é o terceiro requisito. Tampouco o adquirente pode reclamar a indenização que decorre da evicção se ele sabia que a coisa era litigiosa. Como eu costumo sempre dizer, o que é uma coisa litigiosa? Uma coisa litigiosa é uma coisa que está sendo discutida judicialmente, é uma coisa que está sendo objeto de ação judicial. Coisa litigiosa é uma coisa que está sendo objeto de ação judicial. Então, se o adquirente também torpemente compra uma coisa que ele sabe que está sendo objeto de ação judicial e posteriormente ele vem a perder essa coisa, ele não pode reclamar indenização por evicção. Esses são os requisitos da evicção. E aí, claro, que quando o adquirente, uma vez atendidos esses requisitos, ele vem a perder a coisa, ele tem direito de reclamar a indenização que resulta da evicção. Porque, como eu costumo sempre dizer aos meus alunos, um dos princípios mais importantes para o direito civil é o princípio que proíbe o enriquecimento ilícito. E a evicção é uma garantia cuja finalidade é justamente essa, proibir o enriquecimento ilícito do alienante, que aliena uma coisa que ele sabia que não era dele. E o adquirente paga por essa coisa e vem a perdê-la posteriormente. Então, o direito civil se preocupa com isso e a evicção tem essa finalidade, promover o pagamento de indenização por parte do alienante que agiu de maneira torpe, que agiu de maneira dolosa,
vendendo, alienando algo que não era dele, lesando assim o patrimônio de alguém. Essa é a finalidade da evicção. Com relação à evicção, se trata de uma garantia muito importante para o direito civil. Como eu acabei de dizer, junto com os vícios redibitórios, é uma das garantias mais importantes na celebração dos contratos no âmbito do direito civil. E aí surge uma questão: é possível as partes afastarem essa garantia? É possível as partes excluírem essa garantia? O Código Civil, no artigo 448, admite a possibilidade de se diminuir as consequências econômicas da evicção ou se reforçar as consequências econômicas da evicção. Os artigos 450 e 452 do Código Civil Brasileiro dizem quais são as verbas indenizatórias que a evicção abrange. E aí lá está dito o preço pago pela coisa, as custas judiciais, os honorários de advogado, os frutos que o adquirente foi obrigado a restituir, as despesas do contrato, aquilo que ele deixou de ganhar. Todas essas verbas são verbas indenizatórias que a evicção abrange. O artigo 448 do Código Civil admite a possibilidade de você ampliar essas garantias econômicas que estão inseridas no âmbito da indenização pela evicção. Você pode ampliar essas garantias. Eu costumo sempre dar um exemplo. O artigo 452 diz que o alienante é obrigado a restituir ao adquirente as benfeitorias necessárias e úteis que o adquirente tiver realizado. O artigo 452 do CC não menciona benfeitorias voluntárias. Nada impede que as partes ampliem essa garantia legal e incluam no contrato a obrigação do alienante indenizar o adquirente também das benfeitorias voluptuárias. Isso é uma ampliação das consequências econômicas da evicção. É permitida pelo Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro também admite a possibilidade das partes diminuírem as consequências econômicas da evicção. Como? Vou dar um exemplo. O próprio artigo 452 do CC diz que o alienante tem que indenizar o adquirente as benfeitorias necessárias e úteis que esse adquirente tenha realizado na coisa. Nada impede que as partes diminuam essa garantia e retirem do âmbito de indenização da evicção as benfeitorias úteis. Quando elas fazem isso, elas estão diminuindo a garantia que a lei dá. O Código Civil exige no artigo 448 que tanto a ampliação da evicção quanto a diminuição dos efeitos econômicos da evicção precisam ser pactuados por expresso. Eu gosto de dizer aos meus alunos o seguinte: a garantia da evicção, para que ela ocorra, não precisa que ela esteja pactuada, porque a evicção é uma garantia legal que é inerente a todo contrato oneroso. Então, o alienante vai responder por evicção independentemente de cláusula expressa. No entanto, para que as consequências econômicas da evicção elas sejam ampliadas ou diminuídas, é necessário que haja cláusula expressa. Então, é importante ter em consideração que a responsabilidade pela evicção pode ser ampliada. Para isso, é necessário que haja cláusula expressa. A responsabilidade pela evicção pode ser diminuída. Para isso, é necessário que haja cláusula expressa. No entanto, é importante ainda observar que o artigo 449 do Código Civil, ele fala da exclusão da evicção. O que é a exclusão da evicção? Se trata do afastamento completo da responsabilidade pela evicção. E como a evicção é uma garantia muito importante, para que haja esse afastamento completo da responsabilidade pela evicção, o Código Civil Brasileiro, nos artigos 448 e 449, eles determinam 3 requisitos. Para que se afaste a responsabilidade por evicção de maneira completa, é necessário que se atendam a esses 3 requisitos. Primeiro requisito é que haja cláusula expressa. Só se pode afastar a responsabilidade pela evicção se houver cláusula expressa no contrato. Segundo requisito, além da cláusula expressa, o Código diz que é necessário que o adquirente ele seja informado do risco de perder a coisa. O alienante tem que informar ao adquirente
que há um risco dele perder a coisa. E o terceiro requisito que o código coloca é que, além da informação, o adquirente tem que assumir o risco. Então vamos lá, 3 requisitos. Cláusula expressa no contrato para afastar a evicção por completo. O alienante tem que informar o adquirente de que há um risco dele, adquirente, perder a coisa. E terceiro requisito, o adquirente tem que assumir esse risco. Na prática, quando se trata de contrato escrito, faz-se mister que, além de ter a cláusula no contrato, o adquirente ainda assina muitas vezes uma declaração dizendo que está ciente do risco de perder a coisa e que assume esse risco. O que o código está querendo dizer a mim e a você é que a importância da evicção não permite que ela seja afastada de qualquer jeito. Para que ela seja afastada por completo, não basta uma cláusula escrita, que muitas vezes não é esclarecida. Essa cláusula escrita está lá no contrato, mas o adquirente muitas vezes nem lê essa cláusula. O código deixa claro que é necessário que ele leia, que ele tome conhecimento do risco e que ele assuma o risco. E aí o código vai dizer a mim e a você que, se a cláusula estiver presente, mas não foi dado ao adquirente o direito à informação sobre o risco e o adquirente não assumiu o risco, mesmo assim, ainda que tenha cláusula escrita, ele tem direito de reclamar a indenização pela evicção. Ou seja, a cláusula escrita sozinha não funciona para afastar a responsabilidade por evicção por completo. Se tem a cláusula, mas essa cláusula não foi informada ao adquirente e ele não assumiu o risco, mesmo com a cláusula, ele tem direito de reclamar o pagamento pela evicção, pagamento de indenização pela evicção. É isso que diz os artigos 448 e 449 do Código. É importante ainda considerar que há tipos de evicção e o Código trata de 2 tipos. A evicção total, que é aquela onde o evicto adquirente perde a coisa, e perde a integralidade, desculpe. A evicção total, que é aquela onde o adquirente evicto perde a integralidade da coisa, ou seja, ele perde tudo que ele adquiriu. E a evicção parcial, que é aquela onde ele não perde a totalidade das coisas adquiridas, mas ele perde parte delas. E aí, com relação à evicção parcial, o próprio Código, no artigo 455, distingue 2 tipos de evicção parcial. A evicção parcial considerável e a evicção parcial não considerável. O que é uma evicção parcial considerável? É aquela evicção onde o adquirente perde uma parte significativa das coisas. E aí o código vai dizer a mim e a você que, quando a evicção é parcial considerável, ou seja, ele perde uma parte significativa das coisas que ele adquiriu, o adquirente perde uma parte significativa das coisas que ele adquiriu, ele vai ter direito de escolher o que fazer. E aí o código dá ao evicto, adquirente, um direito de escolha quando a evicção é parcial considerável. Ele vai escolher entre rescindir o contrato, extinguir o contrato, e aí, claro, que se ele extingue o contrato, ele tem direito de receber de volta tudo aquilo que ele pagou, ou ele pode não querer extinguir o contrato na evicção parcial considerável, mas ele pode optar simplesmente por receber uma indenização correspondente ao valor das coisas que ele perdeu. Em resumo, o código diz assim: quando a evicção parcial é considerável, ou seja, quando se trata de o adquirente perder uma parte significativa das coisas que ele comprou, ele tem direito de escolha. Qual é a escolha que ele tem que fazer? Ou reclama a extinção do contrato e recebe de volta tudo o que ele pagou, ou reclama o pagamento de indenização, que vai corresponder ao valor dos bens que ele sofreu. Resumo, ele fica com a parte das coisas que ele não perdeu e reclama uma indenização que corresponde ao valor daquilo que ele perdeu. Ele tem esse direito de escolha, está lá no artigo 455. No entanto, o código diz, quando a evicção é parcial não considerável, ou seja, uma evicção que é parcial, mas ele perdeu somente uma parte das coisas que economicamente não tem um valor tão importante, não tem um valor tão significativo. Nesse caso da evicção parcial,
não considerável, o evicto adquirente vai ter direito de reclamar de volta somente o valor correspondente à indenização, o valor da indenização correspondente ao valor econômico das coisas que ele perdeu, ou seja, ele reclama uma indenização que corresponde ao valor das coisas perdidas. Vou repetir, quando a evicção é parcial, considerável, o evicto adquirente perde uma parte significativa dos bens que ele comprou, ele tem direito de escolha, e a escolha é entre a extinção do contrato com restituição integral do preço ou em permanecer com a parte das coisas que ele não perdeu e reclamar uma indenização correspondente àquilo que ele perdeu. Ele que escolhe, ou extingue o contrato e recebe de volta o que pagou, ou permanece com as coisas que ele não perdeu e reclama uma indenização, cujo valor vai corresponder à parte das coisas perdidas. Na evicção parcial não considerável, ele não tem direito de escolha. Ele vai perder, aliás, ele vai reclamar apenas a indenização correspondente ao valor das coisas perdidas, certo? Isso é muito importante, costuma cair muito em prova de OAB e de concurso. Fica atento ao texto do artigo 455. Outra coisa que a gente tem que considerar na aula de hoje é o que é que o evicto adquirente faz para reclamar o pagamento da indenização pela evicção. Vale salientar que o artigo, quero em primeiro lugar dizer aos meus alunos que o artigo 456 do CC, ele foi revogado pelo artigo 125 do CPC novo, do CPC vigente. E aí, no cenário atual, o evicto adquirente que perdeu a coisa tem duas possibilidades processuais. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos que uma possibilidade processual ela é mais rápida e a outra é uma possibilidade processual menos rápida. Vamos primeiro para a possibilidade processual menos rápida. O que é que ocorre na evicção? O adquirente adquire coisa de quem não era o alienante. E aí, o real proprietário do bem, ele entra geralmente com a ação judicial para reaver a coisa do adquirente. O que é que o adquirente pode fazer nesse caso? Ele pode esperar essa ação judicial do proprietário contra ele terminar, para depois que essa ação judicial termine, ele entre com a ação de indenização contra o alienante. Vamos lá. O real proprietário entra com a ação contra o adquirente. O adquirente espera essa ação terminar. Quando essa ação termina, o adquirente entra com a ação de indenização contra o alienante. Essa é a primeira medida processual e é a mais demorada porque, como eu costumo dizer aos meus alunos, ela vai envolver o ajuizamento de duas ações judiciais. Uma do proprietário contra o adquirente, que tem que esperar terminar, e outra do adquirente contra o alienante para receber a indenização. Então, logicamente, uma alternativa processual que envolve a tramitação de duas ações judiciais vai demorar a terminar. A segunda modalidade processual que o adquirente pode utilizar para reclamar o pagamento da indenização que decorre da evicção, ela é uma via processual mais rápida, porque ela envolve apenas o ajuizamento de uma ação judicial e a utilização da figura processual da denunciação à lide. Em primeiro lugar, o que é que vai acontecer? O proprietário vai entrar com a ação judicial contra o adquirente para reaver a coisa. O adquirente vai ser citado nessa ação judicial promovida pelo proprietário e, logicamente, vai contestar a ação e pode, nesse processo do proprietário contra o adquirente, ele pode denunciar a lide e o alienante. O que é a denunciação à lide? É uma figura processual que vai permitir que o adquirente leve para o processo o alienante. Observe, o alienante não foi demandado, o alienante não foi réu da ação movida pelo proprietário. O réu da ação movida pelo proprietário é o adquirente. Mas o adquirente, o que é que ele faz?
ele traz para o processo o alienante através da figura da denunciação à lide. Então, a denunciação à lide vai funcionar como um mecanismo processual por meio do qual o adquirente vai trazer para o processo o alienante que não foi inicialmente demandado, que não foi réu desta ação. O alienante vai vir para o processo e vai compor essa relação processual. O que é que acontece? Uma vez que o adquirente faz isso, ao fim da ação, quando o juiz sentenciar essa ação, que a ação foi promovida por quem? Pelo proprietário em face do adquirente. Quando o juiz sentencia essa ação, o juiz ele vai prolatar, ele vai proferir uma decisão judicial com um duplo comando. Um primeiro comando direcionado ao adquirente para que o adquirente devolva a coisa ao proprietário e um segundo comando que vai determinar que o alienante indenize o proprietário, ou seja, o juiz vai proferir uma sentença só e nessa única sentença ele vai resolver a situação tanto do proprietário que vai ser restituído a coisa quanto do adquirente que vai ser restituído do pagamento de indenização por parte do alienante. Então, eu quero recapitular com você. A primeira via pressupõe o ajuizamento de duas ações judiciais. Uma do proprietário em face do adquirente. O adquirente espera essa ação terminar para poder ele entrar com a indenização contra o alienante. E nesse caso, a gente tem o ajuizamento de duas ações judiciais. Na segunda situação, que é a utilização da figura da denunciação à lide, o proprietário promove a ação em face do adquirente, o adquirente traz o alienante para o processo por meio da denunciação à lide. E aí, quando o juiz sentencia essa ação que foi promovida pelo proprietário em face do adquirente, o juiz vai proferir uma sentença judicial que tem um duplo comando. O primeiro comando é o comando para que o adquirente devolva a coisa ao proprietário, porque esse adquirente está com a coisa de forma injusta. O segundo comando judicial é dirigido ao alienante, para que o alienante indenize o adquirente, ou seja, a gente tem uma sentença só com dois comandos, um para o adquirente devolver a coisa, outro para o alienante indenizar o adquirente. E assim se resolve a situação dos três envolvidos nessa relação processual com uma única sentença. Atualmente, no âmbito do ordenamento jurídico em vigor, a escolha é do adquirente, é o adquirente quem vai escolher, porque a denunciação à lide não é mais obrigatória. O adquirente escolhe, se ele quiser, ele espera a ação terminar e depois que a ação termina, ele entra com a ação de indenização autônoma em face do alienante. Se ele não quiser, ele não espera a ação terminar, utiliza a denunciação da lide e leva o alienante para o processo. E aí, quando o juiz resolver a situação do proprietário, já resolve também a situação do adquirente, porque vai determinar que o alienante lhe pague uma indenização. Para a gente finalizar a aula de hoje, que inclusive já foi disponibilizado o texto na plataforma a respeito disso. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu só quero recapitular com meus alunos uma questão. A evicção é uma relação jurídica civil de natureza triangular que envolve três pessoas. Um alienante, que não é proprietário da coisa e vende a coisa ao adquirente. Este adquirente pode ser chamado também pelo Código e pela doutrina de evicto. Então, nós costumamos chamar o adquirente de evicto. E o evictor, que é o proprietário da coisa. Então, a gente tem três sujeitos: alienante, adquirente, chamado pela doutrina e pelo código também de evicto, e proprietário, que é chamado pela doutrina ou pelo código de terceiro ou evictor. Qual é a finalidade da evicção? Recapitulando: garantia inerente a todo e qualquer contrato oneroso, portanto, não depende de lei, cuja finalidade é coibir o enriquecimento ilícito por parte do alienante, que vende uma coisa que não lhe pertence e causa um prejuízo econômico ao adquirente, certo? Eu espero que você tenha entendido a evicção. Qualquer situação, qualquer coisa que você não tenha entendido, pode deixar um questionamentozinho abaixo do canal
desse vídeo no canal fazendo algum questionamento, que eu garanto que eu vou juntar todos os questionamentos e fazer um outro vídeo para responder a todas as suas dúvidas. Grande abraço, fica com Deus.